Olá, galera do 7º ano. Vamos à nossa primeira aula de revisão para a prova do segundo bimestre. O nosso primeiro assunto é ângulos. Nós vamos iniciar com o conceito. O que é um ângulo? O ângulo é uma figura geométrica formada por duas semirretas, como nós vamos observar agora. Então, vou pegar uma semirreta, vou fazer a criação dela aqui, e uma outra semirreta. E vocês podem observar que o encontro dessas duas semirretas gera um ponto. Eu vou chamar isso aqui de ponto, vamos chamar de O, para ser ponto O de origem, né? E nós vamos agora criar aqui um outro ponto, porque a semirreta, né, ela tem que ser gerada por um ponto. Então nós temos aqui o ponto O e o ponto A. E observem o seguinte, nós temos a semirreta OP e a semirreta OA. Quais são as partes de um ângulo? Ou seja, onde está o ângulo aqui? O ângulo, na verdade, pode ser esta região interna e pode ser essa região aqui externa. Então, nós temos as partes do ângulo, que quais são? Nós temos o ponto O, que nós vamos chamar de origem do ângulo, né? Então, vamos chamar esse ponto O aqui de origem, é a origem do ângulo. E nós vamos ter aqui o ponto P, ou seja, a semirreta OP. Essa semirreta aqui nós chamamos de lado do ângulo, né? E a semirreta OA, né, que são as duas semirretas que criaram o ângulo, nós dizemos que isso aqui são os lados do ângulo, ok? Bom, já conhecendo as partes de um ângulo, que é origem e lados, agora nós temos que aprender a classificar os ângulos. Vamos fazer as classificações. São 4 tipos de ângulos que nós precisamos conhecer ou saber fazer a classificação. Nós temos aqui, por exemplo, o primeiro tipo de ângulo, que é o ângulo que nós conhecemos como ângulo reto, né? Então, eu vou criar aqui um ângulo reto. Para quem já deu uma estudada na apostila, já observa que ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus e ele pode ser identificado, né, por um quadradinho, logo aqui nessa região, e um pontinho aqui no meio desse quadradinho. Então, esse é o símbolo que identifica um ângulo de 90 graus, né? O chamado de ângulo reto, né? Então, nós temos aqui essa classificação primeira aqui, ângulo reto. E vamos agora para o próximo tipo de ângulo. Quando o ângulo tiver sua medida maior que 90 graus, como é exatamente esse caso aqui, ó, eu tenho um ângulo cuja sua medida, ou seja, sua abertura, você percebe que é uma abertura maior que essa de 90 graus. Né? Então, esse ângulo, qualquer que seja ele, seja 91 graus, seja 179 graus, ele é um ângulo chamado de ângulo obtuso, né? É um ângulo que ele mede maior que 90 graus. Então, nós temos aqui agora a classificação dele, é chamado de ângulo obtuso, né? Agora nós temos o outro tipo de ângulo cuja sua medida é menor que 90 graus. Então nós temos aqui, por exemplo, uma semirreta gerando um ângulo e outra semirreta. O ângulo formado por essas duas semirretas tem uma abertura menor que a abertura de 90 graus. Então ele é classificado como ângulo agudo. Esses são os 3 principais tipos de ângulos que vocês precisam memorizar. Nós temos agora um outro tipo de ângulo, que também é de suma importância que vocês não esqueçam da classificação deles. Nós vamos gerar aqui novamente uma outra semirreta. Vou criar aqui um ponto, né, com uma outra semirreta. Vou gerar aqui uma semirreta nesse sentido. E se a partir desse ponto eu gerar uma outra semirreta com sentido oposto à semirreta anterior, percebam que o ângulo formado aqui será um ângulo de 180 graus. E vejam que a origem dele encontra-se aqui, ó, esse exato ponto aqui, ó. Então, vamos dizer que esse ponto tem origem A, né? E eu tenho aqui duas semirretas, uma semirreta AM e uma outra semirreta AQ. Então, essas duas semirretas geraram um ângulo de 180 graus, porque elas são semirretas opostas, né? Ou seja, uma aponta para um lado, ou seja, e o outro aponta para o lado oposto. Então, essas duas semirretas geraram um ângulo que a gente chama de ângulo
de 180 graus e que também recebe uma classificação. Nós chamamos de ângulo raso, ok? Então, na próxima aula nós vamos continuar estudando sobre ângulos e classificações. Até a próxima.